Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pilha Certa. Antes de mais nada, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu e está me vendo pelo Facebook, clica no link aqui em cima nas descrições do vídeo, tá? Vai abrir o YouTube, você vai lá, clica em inscrever-se, depois você clica no sininho e bota todas as notificações. Toda vez que eu publicar um vídeo vai aparecer para você. Se você está me vendo pelo WhatsApp, é só clicar no link azul que está aqui embaixo. É preciso clicar no link. Vai abrir o YouTube, o procedimento é o mesmo. Se você está me vendo pelo Instagram, tem que ir lá nas informações do meu perfil, lá na bio, embaixo do meu nome, tem um linkzinho lá, você vai clicar, vai abrir o YouTube e vai abrir o canal lá e você vai, se inscreve, ativa as notificações e tá tudo certo. Se você já se inscreveu, Jorge, o que eu posso fazer? A única coisa que você pode fazer agora é me ajudar espalhando esses vídeos nas suas redes sociais, em todas as suas plataformas que você tiver, me ajuda sendo um multiplicador do reino. Amém? Vamos para a nossa mensagem de hoje? O nosso tema da nossa mensagem é Derrubando os Meus Gigantes. Vem comigo que você vai entender. Nosso texto de referência se encontra em 1 Samuel 17:45, que diz o seguinte: E disse Davi, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma coisa que nós precisamos entender sobre essa passagem é que Davi estava num contexto guerreiro. O gigante de Davi era verdadeiramente um gigante. Um homem com 2,70 metros de altura, conhecido como Golias, e ele estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Porém, Davi entendeu que aquela batalha estava além do plano físico. Davi falou para ele, olha, você vem a mim com todas essas armas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo ali que aquela guerra não era uma guerra física, era uma guerra espiritual. E no nosso dia a dia nós também temos os nossos gigantes. Eles não têm 2,70 metros de altura, mas nós precisamos entender alguma coisa sobre eles. Primeira coisa, nós precisamos entender quem são os nossos gigantes. Segunda coisa, nós precisamos entender aonde ele atua. E a terceira coisa, como fazer para derrubar os nossos gigantes. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz o seguinte: porque não temos que lutar nem contra a carne, nem sangue, mas contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que o nosso inimigo, ele é espírito, ele é espiritual, ele é invisível. Só que para ele materializar a sua vontade, ele precisa de veículos, que são as pessoas e coisas que estão ao nosso redor para poder nos atacar. Outra coisa, ele sempre vai se colocar entre nós e a vontade de Deus na nossa vida, para poder impedir aquilo que Deus tem reservado para nós. Bem, nós já entendemos quem é o nosso inimigo. Agora nós precisamos saber aonde ele atua. Em primeiro lugar, ao nosso derredor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu acredito que você, assim como eu, tem sempre alguém na sua vida que não vai muito com a sua cara, alguém que fala a respeito de você, que te ataca, que não gosta de você gratuitamente. Todo mundo tem uma pessoa assim. E eu quero dizer para você, sinto muito, essa pessoa não é o teu inimigo. Na verdade, ela é o veículo que o inimigo encontrou para poder te atacar e impedir a vontade de Deus na sua vida. Uma coisa que eu aprendi a respeito do inimigo é o seguinte: o reino dele é dividido. E a única coisa que pode vencer a divisão é a comunhão. Certa feita, Moisés, guerreando contra um povo chamado Amalequita, ele subiu ao monte enquanto Josué ia lá e guerreava. Só que aconteceu o seguinte: toda vez que Moisés levantava as mãos, o povo de Israel lá embaixo triunfava. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. Só que Moisés ele não conseguia ficar com a mão levantada por muito tempo. Só que ele tinha levado para o monte Arão e Ur. O que aconteceu? Arão pegou uma pedra, colocou embaixo de Moisés, fez ele assentar. Um segurou a mão de Moisés do lado e o outro segurou a mão de Moisés do outro. O que aconteceu? Eles ficaram com as mãos de Moisés levantadas até o povo ganhar a guerra. Jorge, o que você quer dizer com isso? Que tem guerras que não se vence com espada. Tem guerras que se vence com comunhão.
Muitas vezes nós perdemos batalha na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos cursos. Por quê? Nós não temos comunhão no lugar que Deus nos chamou para ter comunhão. Nós precisamos ajudar o nosso pastor, nós precisamos ser suporte de oração na vida de alguém, nós precisamos auxiliar alguém, mesmo que nós não apareçamos. Arão, Moisés estavam nos bastidores, mas eles estavam ali ajudando para que aquela guerra que Josué estava travando lá embaixo fosse ganhada. E eu quero dizer para você nesse dia de hoje, entre em comunhão com a sua igreja, ajude o seu pastor, fique junto do povo de Deus, que as batalhas que você tem lá fora, elas vão ser vencidas sem que você precise levantar uma espada. Segundo lugar, onde os nossos gigantes atuam, dentro da nossa própria casa. Lá em Mateus capítulo 10, verso 36, Jesus disse o seguinte: e os inimigos do homem serão os da própria família. Como o inimigo ele não tem como nos atacar diretamente, ele vai tentar contra tudo e todos que tiver ao nosso redor. E não existe pessoas mais próximas de nós do que a nossa família. Sabe qual é o segredo? Leva a presença de Deus para dentro da sua casa. Jorge, mas como que eu levo a presença de Deus para dentro da minha casa? Faça da minha casa como se fosse o lugar do meu culto. A minha casa é lugar de louvor. A minha casa é lugar de adoração. A minha casa é lugar de ler a palavra. A minha casa é lugar de eu ser solícito, eu ser gentil, eu ser amoroso com as pessoas, eu ser agradável com as pessoas. Muitas vezes, nós agimos de forma diferente com as pessoas que são da nossa igreja e com as pessoas que são dentro da nossa casa. E Deus ele está falando para mim e para você nesse dia de hoje. Faça da sua casa um templo. Leve a presença de Deus para dentro da sua casa. Haja na sua casa e seja na sua casa aquilo que você é dentro da igreja. Existem dois homens na Bíblia, um chamado Abinadab e o outro chamado Obed-Edom. Ambos abriram as portas da sua casa para receber a arca de Deus, que representava a presença do Senhor. Abinadab ficou 20 anos com a arca de Deus dentro da casa dele. Sabe o que aconteceu? Nada. Obed-Edom ficou 3 meses com a arca de Deus dentro da casa dele. E sabe o que aconteceu? Aquele homem prosperou. Toda a terra ouviu falar da prosperidade na casa de Obed-Edom. Sabe por quê? Obed-Edom reagiu de forma compatível com a presença que estava dentro da casa dele. Ele fez da casa dele um templo. Ele fazia na casa dele um culto. E isso fez com que mudasse a sorte dele e a família dele fosse próspera, a ponto de toda a terra ouvir falar da fama de Obed-Edom. Então leve a presença de Deus para dentro da sua casa, de modo que ela venha fazer a diferença no seu comportamento e no comportamento dos seus familiares. Terceiro lugar onde os nossos gigantes atuam, dentro de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: porque o Espírito contende contra a carne, e a carne contra o Espírito, e ambos se opõem, de modo que eu não faça aquilo que eu devo fazer. Lá em Romanos capítulo 7, 19, Paulo também fala o seguinte: porque o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sempre está diante de mim. Paulo está falando que existe uma batalha dentro de mim e dentro de você. Existe uma natureza lutando contra algo que é espiritual. Nós precisamos lutar o tempo inteiro, porque a nossa natureza, ela é má. Só que o mesmo Paulo que diz que o bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero, ele sempre está diante de mim, ele também diz o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de mim. Então a nossa natureza, ela precisa ser mortificada, porque Cristo está dentro de nós e nós estamos dentro de Cristo. Jorge, mas eu tenho sangue baiano, sangue capixaba, eu tenho sangue paraíba, eu sou carioca, eu tenho sangue quente. Ei, eu quero passar uma dica para você. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Nós precisamos pedir para que Jesus venha passar o sangue dele nas nossas veias. E quando ele passar o sangue dele nas nossas veias, nós seremos capazes até de perdoar e de amar o nosso inimigo. Jesus, ele sabia que Judas iria traí-lo. Só que até o último momento, quando Judas veio beijá-lo, ele falou: amigo, a que vieste? Quando o sangue de Jesus passar na tua veia,
você vai conseguir perdoar aquele que te afrontou. Você vai conseguir amar aquele que prejudicou a sua vida, porque o sentimento que vai haver dentro de você é o mesmo sentimento que houve e que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Seja purificado pelo sangue de Jesus nesse dia de hoje e receba o renovo da parte de Deus. E o teu gigante interior, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Amém?